E voltamos agora às entrevistas no Hora do Voto. É com você, Celso. Bom, Luciano, eu converso agora com o cientista político Magno Cal e diretor executivo do Livres. Boa noite, prazer em falar contigo novamente. Boa noite, Celso. Aqui na Hora do Voto. Eleição jamais vista na história do país. Muito pouco próximo. Mais de 1%. A gente passou muitos anos falando do Brasil dividido, mas era sempre de uma forma metafórica. Hoje, parece confirmado que realmente há uma divisão no país entre dois grandes polos de eleitores e acho que a votação reflete bem isso, né? A diferença de apenas 1% entre os dois candidatos mostra o caminho que a gente vai ter pela frente de pacificação. Talvez seja mais complicado do que se imaginava. É difícil imaginar essa pacificação tendo um país tão dividido. Claro que ainda teremos a confirmação do Lula presidente, isso não se discute, né? Apesar da gente estar nos últimos instantes da apuração. Agora fica a expectativa. O Bolsonaro, depois do debate na TV Globo, ele disse que quem tiver mais votos, leva. Acredita que ele vai aceitar a derrota com tranquilidade? Qual é a expectativa em relação a isso? Que, queira ou não, é um temor. É bastante surreal até que a gente esteja tendo esse tipo de questionamento, mas é um questionamento que faz sentido termos. Porque, por diversas vezes, o presidente Bolsonaro questionou não apenas a eleição que ele venceu, questionou eleições que ele não participou, questionou o método de voto, questionou a contagem de votos. Então, é natural que se espere alguma contestação, pelo menos por parte do presidente da República. Por outro lado, o que se diz é que no campo político da campanha do Bolsonaro não há nenhum estômago ou vontade para... Não há respaldo para que se pense em alguma coisa doida desse tipo. No entanto, Bolsonaro é conhecido por ser um político difícil de ser assessorado. Não tenho dúvida que... Intempestivo. Exato. Não tenho dúvida que por muitas vezes seus auxiliares tentaram conter alguns dos seus instintos e não tiveram sucesso. Então, eu não descartaria uma fala despropositada do Bolsonaro, questionando as eleições, mas não acho que isso evoluirá para qualquer coisa que impeça o trâmite normal da transição de poder, como é comum em qualquer democracia. Antes da gente projetar o que deve ser o país a partir dessa eleição, eu gostaria que você fizesse um balanço dessas eleições em termos do que produziu cada campanha, a campanha do Bolsonaro. Onde foi o erro, por exemplo, da campanha do Bolsonaro? Me parece que o Bolsonaro reproduziu durante a campanha um problema que já teve durante os 4 anos em que foi presidente. Falou muito para quem já era convertido ao bolsonarismo. Falou muito para quem já tinha alguma simpatia por ele. Não me pareceu que havia, por parte de Jair Bolsonaro, um esforço no tamanho relativo à necessidade que ele tinha de ganhar. Bolsonaro diminuiu bastante, em mais ou menos 4 milhões de votos, a diferença que Lula tinha no primeiro turno. No entanto, não só os números mostram que foi um esforço insuficiente para ganhar a eleição, mas a gente não via ali um esforço deliberado para falar com o eleitor lulista, de dizer, olha, você talvez esteja frustrado com o governo, mas vou aqui te explicar. Parecia a reprodução de um discurso que já cola muito bem para quem é eleitor do Bolsonaro, mas que não é amplo o suficiente para agregar outros atores da sociedade. E até que ponto você acha, por exemplo, o Bolsonaro ele vinha numa ascendência em termos do que é o que diziam as pesquisas, chegou até um empate técnico com o Lula. Aí vem um episódio, Roberto Jefferson, depois o episódio da inserção das campanhas políticas nas rádios, o próprio fogo amigo do Paulo Guedes, revelando questões do projeto que eram antipopulares. Desindexar o salário mínimo. Exatamente. E ontem a própria Carla Zambelli com arma na mão correndo atrás de uma pessoa. Até que ponto esses fatores comprometeram também o sucesso ou talvez até a reeleição do Bolsonaro? Eu acho que a gente vai passar os próximos anos discutindo esses pequenos detalhes que podem ter causado essa diferença de 1%. Provavelmente foi um conjunto de fatores, provavelmente a gente não estaria nem tendo essa conversa se o Bolsonaro tivesse cometido só metade dos erros que cometeu. Tem um governo que enfrentou bastante problemas, alguns dos problemas que o governo enfrentou, culpa do próprio presidente, mas mesmo assim conseguiu ter uma campanha competitiva. É claro que muito disso também é da rejeição
ao Lula, mas o Bolsonaro conseguiu fazer uma campanha competitiva. E acho que passaremos os próximos anos nos perguntando e investigando em que momento, qual desses erros, qual desses problemas foi decisivo. Mas acho que foi um conjunto. Ninguém disputando uma eleição tão apertada quanto a gente tem esse ano gostaria de ter um apoiador vocal, como era Roberto Jefferson, dando 50 tiros na polícia. Ninguém quer ter um apoiador como Carla Zambelli, ninguém quer ter um apoiador como Onyx Lorenzoni, que conseguiu perder uma eleição para a qual tinha grande vantagem. Muito grande, né? Tinha uma diferença muito grande no primeiro turno e perdeu essa diferença, fez uma campanha absolutamente desastrosa e tudo isso, né, talvez nenhum desses fatores isoladamente expliquem 2 milhões de votos de diferença em favor de Lula. Mas, no conjunto da obra, acho que os erros de Jair Bolsonaro, pensando que Lula estava literalmente preso no início do mandato, foram bastante significativos para a sua derrota. Aí que está a questão, Magno, porque obviamente tem uma vitória do bolsonarismo, isso não se discute. A diferença, você mesmo lembrou, era de 6 milhões de votos no primeiro turno para o segundo turno. Caiu para praticamente 2 milhões. E aí vem a questão também da rejeição. Então, num primeiro momento, quando vem 2018, parece que a eleição do Bolsonaro tem a ver com uma reação antipetismo. Agora a eleição do Lula me parece que é uma reação anti-bolsonarismo. Ou eu estou equivocado? É sim. O Bolsonaro conseguiu uma façanha impensável há 10 anos, que é reunir, pelo menos entre os atores políticos, pelo menos entre uma parcela dos intelectuais brasileiros, do pessoal da cultura, os economistas, uma coalizão que eu não me lembro de ter visto, uma coalizão certamente muito mais ampla do que Lula jamais teve em todas as suas campanhas, inclusive em 2002. O que aconteceu foi que Bolsonaro foi estreitando o seu campo, de novo aquilo de falar para os convertidos, de insistir num linguajar que funciona muito bem com os bolsonaristas, mas tem dificuldade com outras parcelas da sociedade, conseguiu fazer com que Lula tivesse uma coalizão bastante significativa de pessoas insuspeitas de serem petistas, pelo contrário, que críticas do passado? Fizeram críticas, campanhas, se manifestaram pelo impeachment de Dilma Rousseff e agora não só deram seu voto para Lula, mas toparam associar a sua imagem à campanha do Lula. Fizeram L, gravaram posts, enfim. Houve um empurrão cultural que eu nunca tinha visto em favor de um candidato à presidência no Brasil. E isso é coisa por campo do Bolsonaro pensar. Como perdemos tanta gente que poderia estar votando no nosso candidato, mas votou no Lula. É uma reflexão que a direita brasileira, ou o bolsonarismo, se quiser se manter competitiva, vai ter que fazer nos próximos anos. E aí vem uma questão quando você fala dessa união que o Lula acabou promovendo, e me parece que partiu até da própria Simone Tebet, essa história, não é o PT, é uma frente democrática. Então, são vários apoiadores contra um eventual risco da democracia. Eleição definida. E daqui para frente? O que você imagina? Alguém vai ficar insatisfeito. Exato. Aí é um governo do PT ou é esse governo, essa frente que realmente estão essa frente está lutando por interesses comuns? Havia até hoje à tarde um interesse comum dessa frente, que era derrotar Jair Bolsonaro. O interesse comum acabou. Nesse momento, a partir de amanhã, o interesse comum deles já se dissolveu porque aquela questão foi resolvida. É hora de TDR. Agora, Temer golpista, aquela coisa toda. Eu acho que agora a gente vai ter aquela DR. Alguém daquela mesa, né, tem uma foto clássica de todos os ex-candidatos à presidência, que ia do Boulos ao Meirelles. Alguém ali vai ficar chateado. Não dá para você, por exemplo, na condução da política econômica, agradar Boulos e agradar Meirelles, agradar Alckmin e João Goulart Filho. Não, isso não se encaixa. Nós passamos, não só os analistas, mas os jornalistas, passamos esse período eleitoral esperando que planos mais claros fossem apresentados, principalmente do lado da campanha do Lula, que tinha uma frente muito ampla. Lula não só não apresentou, como diz, olha, aprendi com Ulisses Guimarães que quem apresenta planos econômicos antes não cumpre o plano e não governa. Então, deliberadamente, houve
uma tentativa de não discutir detalhes, mesmo que recentemente tenham publicado uma nota, uma carta, houve um esforço deliberado de não se discutir detalhes. Eu acho que a partir de agora a gente vai começar a ter um detalhamento dessas políticas. Mas imagino que há muito pouco ou muito pouca margem para se mexer muito. O orçamento público brasileiro é muito engessado. Nós temos o Auxílio Brasil, que hoje paga R$600. Eu não imagino o Lula como primeiro ato de político dizer, olha, vamos cortar, não vamos, então temos que achar esse espaço no orçamento. E eu imagino que será esse o tema que dominará os próximos meses. Quem vai conduzir a economia do Brasil e qual será o direcionamento da política? Vai ser o Lula 1 ou o Lula 2? E uma outra questão também que vem à tona é o fato de o Lula não ter maioria na Câmara. Claro que tem aquela tese de que com Centrão se negocia. Sim. Mas qual é a sua perspectiva nesse sentido? Eu não me preocupo com a questão da governabilidade porque acho que há margem para negociação, é parte do presidencialismo brasileiro esse tipo de negociação. É claro que há, dessa vez, uma concentração de votos significativa no PL, no PP, por exemplo, que são legendas atreladas ao bolsonarismo, mas não há um tipo de... O Lula nunca saiu das urnas, ou mesmo a Dilma, nunca saiu das urnas com maioria significativa. É claro que há um aumento da direita e uma direita mais ideológica no parlamento, e aí vai ser mais difícil de negociar. Por outro lado, Lula é um político reconhecidamente habilidoso, certamente vai levar esse tipo de preocupação em consideração. A gente só espera que dessa vez a negociação entre o Executivo e o Legislativo seja baseada em ideias, em planos para o Brasil e não na troca de dinheiro, como emendas, orçamento secreto, mensalão e coisas desse tipo. Magno Calvo, foi um prazer falar contigo novamente. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado pelo convite, Celso. Luciano, Laerte.